Meus irmãos, domingo passado nós iniciamos uma série chamada O Dia do Senhor. Rapidamente aqui, quem estava presente domingo passado, levanta a mão bem alta aí. Maravilha, graças a Deus. Então, domingo passado nós trabalhamos essa série, começamos a série chamada O Dia do Senhor. E para você que talvez não esteja tão familiarizado com o texto bíblico, essa expressão o dia do Senhor, ela é amplamente utilizada. Então nós vamos ver muitos textos que vão abordar sobre esse conceito, o dia do Senhor, Antigo e Novo Testamento. E a gente vai observar que esse termo ele é empregado. E é necessário que se entenda que existe um contexto, né? Para cada vez que essa terminologia é citada, nós vamos ter um contexto. Então, a gente não pode estabelecer o mesmo padrão. Olha, se a primeira vez diz que o dia do Senhor é isso, então sempre ele está demarcando este dia. Não é bem assim. A gente precisa entender o contexto de cada uma dessas situações para poder, de fato, assimilar o significado daquela passagem. Então, quando a gente fala sobre o dia do Senhor, a gente buscou assim, categorizar as três situações que têm maior padrão de recorrência nas Escrituras. A primeira, nós trabalhamos aí o primeiro dia da semana, que é o domingo, certo? Então a gente começou fundamentando as razões pelas quais a igreja de Jesus, os cristãos se reúnem aos domingos, certo? Existe um porquê. E a gente trouxe toda a argumentação histórica, bíblica, as justificativas, porque nós compreendemos. E algo importantíssimo, irmãos, importantíssimo até para a mensagem de hoje, é que você entenda que nós compreendemos o domingo enquanto dia do Senhor, mas nós não entendemos que é uma espécie de substituição do sábado judaico. Amém? Há muitos cristãos e ramificações dentro do cristianismo protestante e também católico, que tratam o domingo como substituição direta do Shabat judaico. A proposta aqui não é essa, amém? Por isso que hoje a gente vai tratar em separado sobre o significado do sétimo dia, que é o sábado. E o sábado, falando especialmente dentro do contexto judaico, eles assumem, né, e cumprem a partir da observação do quarto mandamento. Então a gente vai ter que entrar um pouquinho na ideia de lei mosaica hoje, né, dos 10 mandamentos, e por que é que há uma diferenciação na maneira como se observa o quarto mandamento dos demais, dos outros 9 mandamentos. Nós vamos ter, por exemplo, igrejas que guardam o sétimo dia, certo? O sétimo dia à semelhança do povo de Israel. Então é muito comum esse tipo de pergunta. Ora, nós devemos guardar o sábado, e aí leia-se aqui o sábado, né? Sábado da sexta-feira ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol, que seria esse conjunto de horas aí de 24 horas, observando o Shabat judaico, é uma lei perpétua para nós ou não? Ah não, vamos substituir para o domingo, então pronto, substituir, acabou. Não é bem assim. Eu deixei muito claro na primeira mensagem que a observação do domingo, ela não é por força de mandamento, amém? Há uma necessidade, enquanto o povo de Deus, de nos reunirmos, meditarmos na palavra. Há uma necessidade da igreja valorizar o encontro para que as escrituras sejam pregadas, para que hinos sejam cantados, para que orações sejam feitas de maneira congregacional. Certo? E nós temos uma historicidade, nós temos eventos históricos da ressurreição de Cristo, no primeiro dia da ressurreição de Cristo e outras tantas situações que demonstram que a igreja de Jesus absorveu o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Mais uma vez, não por força de mandamento, mas foi construído uma boa tradição de fé a partir também dos princípios das Escrituras. Amém, irmãos? Para que fique claro. Então nós não concordamos com essa ideia. Não, domingo é a substituição do sábado. Não é isso, não é isso. E enquanto falamos sobre o sábado e o Shabat, ele não nasce, ele não passa a existir a partir do quarto mandamento. Então ele não nasce junto com as tábuas da lei. Não, o Shabat, a ideia de descanso, que aqui é utilizada a expressão sábado, Shabat, descanso, ou cessação, seria a melhor definição, ela não começa na história de Israel, ela começa com o próprio Deus definindo esse descanso ao sétimo dia. Amém, irmãos? Então, nós vamos precisar buscar entender também o que é que Deus quis nos ensinar e nos instruir acerca desse descanso que partiu dele. Foi uma iniciativa divina. Então existem coisas que nascem na história bíblica antes da própria lei regulamentar, antes da própria lei estabelecer como força de mandamento e por conta da sua transgressão ou não observação, uma punição. Amém? Então é um tema importante.
talvez já esteve no seu radar do porquê é que nós cristãos, em sua esmagadora maioria, não guarda o sábado semelhantemente aos judeus ou semelhantemente aos adventistas. Talvez seja uma pergunta, mas eu diria que compreender a revelação do Shabat ou do descanso é sim um dos pontos centrais da compreensão da obra de Cristo Jesus. Então, nós utilizaremos lentes cristológicas, amém? Para poder assimilar o sábado. E a compreensão do Shabat, do descanso, ela é essencial para todo cristão, certo? Então, aqui nós vamos entender a dinâmica de dia sabático e entender o que Deus quer nos instruir quando Ele considera importante que nós tenhamos uma devida revelação sobre quem representa o sábado hoje e como ele deve ser observado. Amém, gente? Então é uma mensagem importante para a nossa fé, é uma mensagem relevante, porque diz respeito a Cristo Jesus. É uma mensagem excessivamente cristológica. Nós temos muitos textos para ler hoje, mas eu quero começar em Hebreus capítulo 4, verso 1. Hebreus 4, verso 1. Vamos ficar de pé para realizar essa primeira leitura. Nós vamos ler aí 4 do verso 1 ao verso 11. E a partir desse texto nós vamos conectar muitos outros, irmãos, muitos outros. Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Verso 8: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela alegria da gente aqui poder se reunir nesse dia que nós chamamos aqui, Senhor, segundo a boa tradição de fé cristã, o dia do Senhor. Senhor, que nossos olhos possam ser iluminados, que o nosso coração, Senhor, possa colocar em ordem os amores da nossa vida e que nós, Senhor, possamos compreender uma vez mais, de maneira profunda, a Tua revelação. Como foi dito aqui de maneira inicial, Senhor, nós estamos aqui para conhecer a Cristo. Nós queremos, Senhor, nos aprofundar na revelação do sacrifício do Teu Filho, que é suficiente para nós. E, Pai, no dia de hoje, por meio dessa linguagem desafiadora sobre o descanso que o Senhor proveu e tem provido para nós, que o Senhor nos ilumine nessa caminhada de entendimento, Senhor. Nós cremos na ação do Teu Santo Espírito, trazendo quebrantamento, trazendo, sabe, um fogo mesmo nos nossos corações, para que possamos receber a palavra com paixão. Em nome de Jesus, Pai, sabe, nos ajuda a não cair na tentação das distrações durante essa mensagem. Que o nosso coração, Pai, seja um bom solo e que a Sua palavra, como boa semente sendo plantada, dê muito fruto nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.
Graças a Deus. Pode sentar. Bom, irmãos, eu imagino que numa primeira leitura, esse trecho aqui não é muito fácil de ser assimilado. Amém? Então ele vai citando um descanso, e daqui a pouco o outro descanso, e daqui a pouco naquele descanso, aquele descanso. Então existem algumas nuances nesse texto de Hebreus capítulo 4 que tornam a leitura, eu reconheço, desafiadora. Porque é necessário a gente compreender alguns contextos aqui, porque são feitas muitas citações bíblicas aqui, certo? Então nós temos, por exemplo, uma citação de Gênesis capítulo 2, porque ele fala sobre o fato de que Deus então descansa depois que havia concluído a sua obra. Amém? Isso é uma citação de descanso. Em um outro momento ele vai falar sobre um descanso vinculado à possessão da terra prometida, a terra de Canaã, sob a liderança de Josué. E ele trata essa entrada na terra prometida, ou possuir a terra prometida, como também um descanso. E aí também ele cita um salmo, Salmo 95, e o Salmo 95 foi escrito séculos depois da entrada de Israel na terra de Canaã. E no Salmo 95 é tido aqui uma expectativa de um descanso do mundo por vir, ou do futuro. Então, atribui-se o Salmo 95 à autoria de Davi. Então, como que ele poderia estar se referindo a esse mesmo descanso de Josué, um descanso a ser aguardado, se esse descanso já havia sido apropriado? Então, percebe que nós temos ali não apenas um, mas alguns descansos acontecendo durante um mesmo texto, né? Então, a gente veio para falar sobre um descanso e agora já tem pelo menos 3. Então, isso torna um pouco mais complexa a leitura desse texto, eu reconheço. Então, é necessário a gente entender o que o autor está querendo transmitir para nós. E o tema que ele trabalha em Hebreus 4, ele não começa em Hebreus 4. Ele começa especificamente no final de Hebreus 2, ele desenvolve com muita força em Hebreus 3, e ele cita Salmo 95 novamente em Hebreus 3, onde ele começa a trabalhar a ideia do descanso. Mas se a gente pudesse colocar uma macronarrativa, ou seja, o pano de fundo disso tudo, onde entra esse tema do descanso, é o fato de que Jesus, enquanto sumo sacerdote, enquanto figura de Senhor, é superior a Moisés. Quem pode dizer amém? Então o livro de Hebreus é um livro, alguns chamam de o quinto evangelho, né? Ele é um livro que vai tratar ali sobre essas correspondências e diferenças também entre antiga aliança e nova aliança. O autor de Hebreus, que não se sabe exatamente quem é, ele está muito preocupado com uma tensão daqueles irmãos que eram hebreus e que haviam se convertido e que estavam com esses questionamentos acerca do que deveria ser observado e do que não precisava mais ser observado. Era um momento de tensão. Então é interessante isso, irmãos, é importante, tá? A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Quem crê, diga amém. Agora, o registro bíblico, ele foi divinamente inspirado e ele foi sendo registrado, escrito de maneira contingencial, segundo a história. Ou seja, os fatos decorrentes na história da humanidade demandaram que Deus levantasse, Deus sabia isso na sua soberania, levantasse homens segundo a inspiração do Espírito para responder às situações. Amém? Então existiam situações específicas, contingentes, que surgiram naquela época em Corinto, por exemplo. E Deus inspira o autor bíblico ali, Paulo, para responder essas questões, e a gente tem que ficar muito atento a isso, porque nem sempre a gente tem a clareza das perguntas, mas a gente tem a clareza das instruções. Amém, gente? Essa dinâmica demonstra o tanto que Deus, ele atua no corredor da história, o tanto que Deus está atento às circunstâncias, e como que Deus é capaz de pegar uma circunstância histórica e fazer dela o que? O estabelecimento de um referencial, de um princípio para nos ensinar. Então isso é importante, por quê? Para você entender que aqui está havendo várias conexões de tipificações até um descanso real, é isso que é importante destacar, para que você compreenda esse senhorio de Cristo, para que você compreenda que Jesus, o Messias prometido, ele é capaz de cumprir todas as exigências como ele cumpriu e estabelecer uma nova circunstância, que nós chamamos de nova aliança. Amém, irmãos? Por isso que o texto é um pouco difícil de se entender e a gente precisa ir, vamos dizer assim, mastigando ele de pouco a pouco. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 2 agora. A gente vai estar voltando a linguagem toda hora para Hebreus 4, mas a gente vai precisar fundamentar algumas questões aqui. Hoje eu fiz a proeza de esquecer o meu tablet. Amém, irmãos? Então eu estou tradicional hoje.
Só no papel. Amém? Benção demais. Minha mochila estava cheia de livros, eu trouxe o carregador do negócio e não trouxe o tablet. Amém. Deus é bom. Então, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 2, verso 1, ok? Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, diga comigo, sétimo dia. Sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então atenção, o descanso de Deus, ele não é motivado pela fadiga. Deus não se cansa, irmãos, amém? Então Deus não se cansou de criar, falou, olha, agora deu um trabalho. Então, vamos começar aqui uma escala 6x1, amém, irmão? Vamos começar devagar, depois a gente discute outras coisas. Vamos começar 6x1. Então não, a ideia aqui não é de um Deus cansado de trabalhar, cansado de criar. Mas a ideia de descanso, ela está muito vinculada à ideia de deleite, uma ideia de desfrute. Deus, ele descansou não porque estava cansado, mas porque concluiu a sua obra. O texto é muito claro dizendo para nós, descansou de toda a obra que ele havia criado. Amém? Alguns autores, eu acho interessante essa reflexão, pontuam que não há uma observação neste sétimo dia sobre manhã e noite. Simplesmente atrela o descanso ao dia. Isso apontaria para um tipo de ênfase aqui do texto, para o sábado ou descanso enquanto estado de ser, enquanto estado de relação, e não necessariamente com uma questão de agenda, de calendário. Deu para entender ou não? A ênfase aqui, ao retirar o manhã e noite, alguns autores defenderiam, e eu tendo a concordar, é porque a ênfase aqui não está numa questão de liturgia de calendário, mas sobretudo de estado de relacionamento. Por quê? Porque em sequência o homem passa a existir. O homem passa a existir dentro de um cenário de descanso divino. E eu já quero associar aqui a um eco do Novo Testamento. Porque vamos lá, a humanidade, ela é despertada, ou seja, ela é iniciada a partir do descanso divino. Ou seja, diga assim, Deus concluiu a sua obra. Amém. Então, a partir do momento que Deus conclui a sua obra, o ser humano passa agora a existir e florescer. Quando a gente salta para João 19:30, Jesus vai dizer o quê? A obra foi consumada. E a partir da obra consumada, começa ali uma nova humanidade, que agora é o tempo da igreja. Deu para entender ou não? Então é uma espécie de eco, uma correspondência. O ser humano foi criado para viver a partir de um estado de relação. Qual é o estado de relação que o ser humano foi criado para existir? Em plena comunhão com Deus. Qual é o nome que se atribui a esse estado de plena comunhão com Deus? É um local de descanso. É um relacionamento onde eu parto do desfrute, eu não parto do meu trabalho, eu parto do trabalho concluído por Deus. Amém? Isso dialoga diretamente com a ideia de graça mesmo, se antepondo às obras enquanto acúmulo para mérito de salvação. Então não é pelo que eu faço, é a partir do que ele fez. Antes do ser humano lançar a semente na terra, antes do ser humano cultivar e guardar o jardim, Deus já havia concluído a sua obra. A história da humanidade, ela começa a partir de uma obra que foi concluída. Amém, irmãos? Antes de plantar e colher, Deus já tinha realizado tudo e nos entrega sementes. Amém? Para que não houvesse em nós a arrogância de pensar que nós controlamos as coisas. Então, nós vamos partir desse entendimento que o Shabat, a ideia aqui do descanso, aponta muito mais para um estado relacional do que para uma questão litúrgica de calendário. Vai chegar o momento da liturgia do calendário. Amém? Então a gente está apenas pontuando. E por que é importante entender isso? É importante porque esse descanso divino, mais uma vez, não diz respeito ao esforço físico divino. Não é isso. Agora, quando nós vamos entrar na prática do sábado, especialmente na história de Israel, envolve especialmente descanso físico. Amém? Não é exclusivamente apontando para isso, mas envolve a necessidade de descanso físico. Então eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, nós não guardamos o sábado, né? Nós não guardamos o sábado, como judeus e adventistas fazem. Ok. Mas o sábado é um princípio, você tem que descansar, perfeitamente. O sábado não é apenas para descanso físico, mas sem dúvida alguma, o próprio sábado nos aponta
para o fato de que nós, seres humanos, temos limites, de que nós precisamos separar ao menos um dia, parar um dia das nossas semanas, para que a gente possa repousar, para que a gente possa refletir. Amém? Então, o sábado ele fala sobre descanso físico? Fala. Mas o sábado também fala sobre adoração. O sábado fala sobre santificação. Então percebe que está tudo vinculado a disposições de relacionamento. E o sábado também fala de dependência. Repete comigo, dependência. Isso não vai ser possível de perceber logo no início, mas no desdobramento da história de Israel, é notório, irmãos, que observar o sábado alimentava a consciência de que todo aquele sustento, de que todo aquele trabalho seria em vão, se o povo de Israel não dependesse do Senhor. Amém? Então, esses conceitos, eles estão interligados quando a gente trabalha, que a gente poderia chamar de teologia do sábado. Eles precisam estar interligados. Então, envolve descanso físico? Envolve. O descanso físico para nós é pedagógico, é um princípio, com toda certeza, irmãos. Nós não somos máquinas, amém? Nós não somos, mas nós temos limites, nós precisamos parar. Nós precisamos ter um dia onde a gente simplesmente não cultiva todas essas responsabilidades de trabalho. E eu sei que isso parece até inimaginável para os dias que nós estamos vivendo, é ou não é? Hoje em dia as pessoas estão acumulando 2 serviços, 3 serviços, não é? Aquela sensação sempre de estar atrasado, sempre correndo atrás do dinheiro, então a gente está sempre ali. E o sábado ele vem, ele aponta para a necessidade da gente parar para se lembrar. Ainda que eu execute todo o trabalho do mundo, se Deus não me der fôlego, eu não consigo trabalhar. Ainda que eu consiga juntar todos os bens deste mundo, se o meu coração estiver nesses bens, então eu estou completamente perdido. Eu dependo do Senhor, amém? O momento do não trabalho, ele é tão sagrado quanto o momento do trabalho. Quem entendeu isso aqui? Amém? Então, se eu não valorizo o descanso físico de forma pedagógica, instrutiva, como sim o princípio abrange, o princípio não é só sobre isso, mas ele abrange, não descansar é um sinal de incredulidade. Não reconhecer que Deus trabalha enquanto você dorme, ou enquanto você descansa, é sinal de incredulidade, amém? Agora, é importante que se coloque um equilíbrio nisso, amém, irmãos? Hoje em dia tudo tem que colocar um equilíbrio, né? Eu me lembro de uma vez de um irmão que ele estava assim, com uma certa dificuldade, né? E nós amigos ali, isso tem muitos anos, a igreja não existia, aleluia, amém? E aí eu me lembro que esse amigo, ele dificuldade, ele falou assim, pô, vamos ajudar ele, a gente se mobilizou, pessoas se mobilizaram, vamos encontrar um serviço para ele e tal. Aí eu ligo para ele 3 da tarde, falei, tudo bom, tudo. Onde você está? Uma voz de sono, irmão. Ele falou, estou em casa. Eu falei, estou indo aí. Cheguei lá, ele estava na rede, irmão, deitado. Eu falei, mas, ô amigão, né? Isso era na quarta-feira, né? Eu falei, e aí? Ele falou, não, já entreguei meus currículos, agora é só descansar. Eu falei, miserável, entendeu errado. Entendeu? Então assim, não é disso que nós estamos falando, mas é a necessidade. Todos nós temos essa necessidade de repousar. Alguns conseguem perceber isso mais rápido, outros demoram a perceber isso, mas é uma necessidade. Talvez você tenha um trabalho que você goste demais do que você faz. Eu particularmente tive muita dificuldade de estabelecer um dia de descanso na semana, porque eu gosto demais do que eu faço, me alegro demais, me renova. Só que isso vai camuflando uma necessidade e no fim é uma forma de incredulidade. Nós precisamos parar. Então, mais uma vez, o sábado envolve um princípio de descansarmos fisicamente, vinculado a esse momento de descanso, a alimentar a dependência que nós temos ao Senhor. Sim, e nós precisamos disso. Amém, irmãos? Agora, o sábado não é apenas sobre descanso físico. Ele trata também sobre descanso físico. Está claro isso aqui? Amém. E então, a gente está trabalhando aqui sobre algo que o próprio Deus estabeleceu, e isso norteia o nosso entendimento, norteia a maneira como nós vamos abordar cada um dos textos. Maravilha. Então, o que significa esse descanso, esse Shabat, né, de maneira muito clara? Esse descanso está relacionado ao que Deus criou, e ele é um status relacional, tá? Vinculado à contemplação e reflexão acerca da pessoa de Deus, da pessoalidade divina e sua obra concluída. Eu não quero aqui trazer aqui algumas ideias judaicas para tentar, como eu posso dizer assim, gerar um tipo de culpa, entende? Pela não observação do sábado. Então é importante que você faça essa distinção. No entanto, a maneira como eles compreendiam a guarda do sábado, ou pelo menos como Deus os instruía a guardar, cooperava para o entendimento deles, entende? Até a terra deveria descansar.
Entende? Até os próprios animais deveriam descansar. Agora, quando a gente chega no tempo de Jesus, a gente vai ter um problema. Porque no tempo de Jesus, ele desenvolveu vários cenários no sábado. Jesus curou gente no sábado, não foi só uma vez, não, foram várias vezes, certo? Jesus ali, ele libera os seus discípulos para colher espigas de milho no sábado. Então Jesus, ele vem para colocar ordem em como os religiosos da época estavam entendendo o sábado. Nos tempos de Jesus, os fariseus haviam escrito como adicional na interpretação da Torá, mais ou menos 38 ou 39 circunstâncias específicas do dia, onde não se poderia exercer tais atividades. Porque às vezes você lê o mandamento do sábado e fala assim, tá, mas o que não pode ser feito, né? O que pode, o que não pode? E aí vem aquela questão, Jesus quebrou o mandamento então? Jesus curou no sábado, Jesus liberou para pegar espigas de milho para alimentar pessoas, então ele quebrou o mandamento? E não, a Bíblia diz que ele cumpriu todas as exigências da lei, ele não quebrou. A questão é que para os religiosos da época, o sábado ou a observação do sábado tinha deixado de ser um mandamento e estava se tornando o próprio Deus deles. Por isso a fala enfática de Jesus, de que o sábado foi feito para os homens e não os homens feitos para o sábado. Então Jesus, ele coloca a observação do sábado no seu devido lugar. Então Jesus guardou o sábado? Sim, mas é mandamento divino, é orientação divina também, o valor à vida, irmãos. A valorização da vida. Então curar uma pessoa, buscar alimento para uma determinada pessoa, salvar um animal, era permitido mesmo no sábado. E isso está orientado em Levíticos, em muitos textos. Mas os religiosos da época, no período de Jesus, eles estavam contestando Jesus qualquer tipo de atividade. Olha, ele está quebrando, porque ele está curando, ele está fazendo algo. E Jesus está reordenando e demonstrando, vocês não conhecem a lei. Vocês não conhecem o que Deus falou para vocês. Porque vocês estão colocando uma questão litúrgica de calendário acima do que o próprio Shabat ensina. Dependência total do Senhor, e essa dependência total do Senhor nos faz valorizar a vida. Amém, irmãos? Então não existe regramento litúrgico que vai se sobrepor ao valor de uma vida. Se ela está morrendo, nós devemos salvar. Se uma pessoa está morrendo de fome, nós devemos colher a espiga. Se uma pessoa está enferma, nós devemos nos movimentar para curar. Jesus, então, ele não estava, como eu já vi algumas pessoas dizendo, não, Jesus já estava demonstrando que na nova aliança não precisaria guardar o sábado. Negativo. Negativo. Em absoluto. Ele, observando o sábado, ele estava respondendo à maneira equivocada com que os fariseus, religiosos da época, tá? Para quem não está familiarizado, estavam lidando com esse mandamento. Dos 10 mandamentos, irmãos, que nós temos, obviamente são 613 ordenanças, mas os 10 mandamentos ali talhados na pedra, né? No Monte Sinai, feito pelo próprio Deus e entregue a Moisés, nós vamos ter ali 9 mandamentos que envolvem questões de adoração e moral. E nós temos um único mandamento, que é o quarto, que é o sábado, que envolve uma questão cerimonial. Glória a Deus. Então muitos perguntam, é uma dúvida legítima, poxa, então nós vamos guardar 9 dos 10 mandamentos e o sábado a gente não guarda? Não é? Então a gente guarda os 9, e o sábado, que como os judeus guardavam, a gente não guarda mais. Mas a gente precisa, mais uma vez, olhar à luz do seu contexto. E à luz do contexto do sábado, ele é criado antes da própria lei. E ao ser criado antes da própria lei, ele aponta para essa disposição de relacionamento, de dependência ao Senhor. Dentro aí de uma circunstância do período de Israel, da lei mosaica, assim um calendário a ser seguido. Assim uma observação de dia a ser seguido. Outros da igreja protestante também, da fé cristã, colocam da seguinte maneira, não... Olha só, os discípulos se reuniam aos domingos. Paulo se reuniu em Trode no domingo. Paulo recolheu ofertas em Corinto no domingo. Domingo foi o dia de Pentecostes. Domingo foi o dia da ressurreição. Então, houve uma substituição. Negativo. Por quê? Porque nós vamos ter textos bíblicos demonstrando que os próprios discípulos, por um período de tempo, guardavam o sábado. Aí você cai do cavalo tentando argumentar dessa maneira. Joia? Então, vamos lá, vamos por partes. O texto bíblico traz para nós inferências suficientes para nos levar a crer que, por exemplo, o apóstolo Paulo tinha o costume de guardar o sábado. Ele era judeu, etnicamente falando, ele era judeu. E agora, como que faz com isso? Agora, o próprio apóstolo Paulo orienta para nós. Colossenses capítulo 2, olha, ninguém vos julgue pelas festas, celebrações de festas, luas novas e guardas de dias. Em especial o sábado. Ele deixa muito claro isso.
Ou seja, o próprio apóstolo Paulo reconhecendo, certo? A etnia, a origem dele judaica, ele observava o sábado, mas é muito claro pelas próprias cartas paulinas, de alguém que guardava o sábado e cultuava no domingo, que o sábado agora já não tem mais o valor ou o significado, no sentido litúrgico, de calendário, como era para os judeus. Porque agora, a partir da obra de Cristo, a obra foi consumada. Estamos todos novamente num descanso. E que descanso é esse? Estar atrelado, vinculado a Cristo Jesus e a sua obra consumada. Então há um resgate de Gênesis capítulo 2. É uma nova criação, é uma nova humanidade. Então se repete, Deus descansou de toda a sua obra. Jesus Cristo descansou, a obra foi consumada. Quando Deus descansa da sua obra, a humanidade é iniciada. Quando Cristo descansa, conclui a sua obra, uma nova humanidade é iniciada. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Então você não precisa se apegar a espantalhos para não observar o sábado. Ah não, os discípulos guardavam o sábado. Muito provavelmente guardavam e por um período de tempo. É possível perceber que por conta da descendência judaica dos discípulos e de boa parte da igreja no primeiro século, que eles guardavam o sábado e celebravam ao Senhor no domingo. Nós vamos ter registros de Eusébio de Cesareia, por exemplo, logo ali no segundo século, apontando sobre canções matinais. E reconhecendo que boa parte da igreja observava um momento ali de pausa no sábado. E quando chegava no domingo, eles cantavam e celebravam o Senhor e partiam o pão. Então, progressivamente, a guarda do sábado foi perdendo força em sentido de caráter litúrgico. Por quê? Porque agora a igreja de Cristo não é mais composta por judeus cristianizados, mas também por pagãos que foram cristianizados. Aí entra eu e você, irmãos, amém? Glória a Deus. Então, para o público que não era judeu, não fazia sentido algum guardar o sábado. Não fazia parte da cultura deles, não fazia parte da espiritualidade deles. Os grandes embates que Paulo teve, tanto na região da Galácia, quanto na igreja de Roma, quanto em Corinto, era justamente sobre isso. Era um dos pontos centrais da teologia de Paulo. Não há, porque estamos em Cristo, não há mais homem nem mulher, judeu nem grego, nós somos todos um só em Cristo Jesus. Amém? É a mensagem da unidade com o Filho de Deus. Então ele inaugura uma nova humanidade, ele inaugura uma nova aliança. E agora o sábado, que antes era um dia, embora sirva para nós enquanto princípio, para nós agora o sábado se torna uma pessoa, Cristo Jesus. Então hoje servimos ao Senhor do sábado e que se fez sábado para nós. É Ele quem personifica o verdadeiro descanso. É em Cristo que nós encontramos novamente aquele status de relacionamento com o Senhor, de dependência, de santificação. Tudo isso está vinculado a Cristo Jesus. E isso nos faz eliminar a necessidade de uma pausa semanal em hipótese alguma. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então o mandamento, ele é um indicador para o que de fato é descanso. Então eu não compreendo a profundidade do descanso apenas olhando para o mandamento. O mandamento me orienta, como orientava o povo de Israel. Então Jesus não quebrou. Jesus ele atribuiu valor à vida conforme era previsto pela lei no sábado. E por isso ele agiu em favor da vida. E assim nós devemos fazer. Amém, irmãos? Não existe desculpa religiosa que deva aí te esquivar de valorizar a vida. Vamos dizer que hipoteticamente você está vindo para o culto, se preparou com a consciência e coração, hoje é o dia do Senhor, e quando você está passando, de repente você vê uma pessoa que sofreu um acidente. Você vai perder o culto para ajudar essa pessoa. Amém, irmãos? É o valor à vida, você tem que valorizar aquele momento. Entender que Deus te chamou para atribuir um valor que ali está fragilizado. Essa é a situação. É esse o ensino que Jesus estava querendo deixar muito claro. Então, para o povo da antiga aliança, e a antiga aliança não corresponde por todo o Antigo Testamento, amém? Estamos falando da lei mosaica. O descanso é aplicado a esse povo a partir da lei. E a nós o descanso é aplicado a partir de quem? De Cristo, irmão. Amém? A partir de Cristo. Então, na nova aliança, uma nova compreensão de descanso. Agora, a partir da obra consumada de Cristo. Você pode dar um amém por isso? Muito bem, então tá jóia. Amém. Volta lá para Hebreus capítulo 4. Vamos caminhar devagarzinho.
Hebreus capítulo 4, agora vamos buscando desmembrar de pouco a pouco. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Pausa, olha aqui, vamos lá, vamos separando. Olhando para o passado, olhando exclusivamente para o passado, nós temos então o descanso divino no sétimo dia da criação. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos aí o quarto mandamento, e aí já com caráter litúrgico de observação e exigência para o povo judeu, começando na sexta-feira ao pôr do sol. Isso é um outro tipo de descanso. Terceiro, nós vamos ter aí uma linguagem tipológica, certo? É um tipo, apontando para a entrada de Israel na terra prometida, como um descanso também, que é o que vai ser utilizado para falar sobre Josué. Moisés e a sua geração não entraram na terra prometida, e o texto está apontando justamente isso, por incredulidade, pela falta de fé. O não cumprimento do sábado, irmão, era algo muito grave, era uma pena gravíssima. Isso levou Israel a exílios, por exemplo. Isso levou uma geração de Israel a não entrar na terra prometida, a não entrar no descanso. Então o autor de Hebreus, ele está pegando como pano de fundo a incredulidade daqueles que acabaram por não entrar no descanso e nos orientando, nós não devemos ser assim. Porque se formos incrédulos, certo? Não cremos na realidade do Senhor, na pessoalidade divina nas nossas vidas, nós também não desfrutaremos de um descanso. Está dando para entender ou não? Então ele está pegando dois tipos. O descanso divino, sétimo dia. Outra tipologia, a entrada de Josué na terra prometida. E ele está começando a trabalhar por isso. Vamos lá para Salmo 95. Que eu estou citando Salmo 95. Então assim, para a gente ganhar tempo, do verso 1 ao verso 6, é um chamado à adoração, amém? Cantaremos ao Senhor, caminharemos, exaltaremos, etc. A partir do verso 7, que o negócio começa a entornar, no final do verso 7, final aqui, ó. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, verso 8, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. E é interessante porque Meribá e Massá significam, respectivamente, rebelião e provação. Então o apontamento aqui é o que? A ênfase no coração duro, incrédulo, certo? E aí vem a palavra do Senhor. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Uma palavra forte. Então, essa ideia que o descanso está vinculado à terra prometida aqui, a Canaã, Canaã física, Canaã real. Então, a entrada, e quem é que entrou? Josué, certo? Tem um autor chamado Tom Wright, ou N.T. Wright, e um de seus comentários, ele propõe algo que eu acho interessante. Ele diz da seguinte maneira, o autor de Hebreus, ele poderia se utilizar apenas de um tipo, ou do sábado, Israel, mas ele faz questão de mencionar enfaticamente no capítulo 3, capítulo 4, o Salmo 95. Porque diz respeito à entrada na terra prometida. E quem lidera a entrada na terra prometida é quem? Diga Josué. Josué. E o nome de Josué é Yehoshua, que é exatamente o nome de Cristo, o nome de Jesus. Então, ele está atento a esse detalhe que converge, mas também que distingue. Basicamente ele está dizendo assim, o primeiro Josué os levou para a Canaã física. O segundo Josué nos leva para uma Canaã espiritual. O primeiro Josué levou o povo de Israel para uma terra que fora prometida. E aqueles que foram incrédulos não entraram. Mas o segundo Josué, vamos dizer assim, a figura perfeita de Josué, o Yehoshua, que é Jesus para nós, Jesus em grego, este nos leva a uma nova condição espiritual. Esse nos leva a um novo estado de descanso. Amém, irmãos? Então ele está trabalhando com essa ideia. Ele está demonstrando o seguinte, Deus definiu o sábado enquanto descanso. Israel observava o mandamento. Por que não observar o mandamento? A incredulidade impediu que eles entrassem na terra prometida, que o texto chama de descanso, também um local de descanso, amém? Muito bem.
E agora ele está colocando nós em outra perspectiva, porque estamos em Cristo. Agora nós podemos desfrutar de um descanso agora, neste exato momento, porque estamos na pessoa de Jesus como igreja, mas ainda há um descanso futuro. Vamos seguir o texto. Volta para Hebreus 4 agora, desculpa, a gente estava no Salmo 95. Volta para Hebreus 4, no verso 5. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então ele está utilizando o quê? Como exemplo, aquele povo que no deserto não entrou no descanso, porque não creram no Senhor, foram desobedientes, adoraram falsos ídolos, etc. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aí ele salta para Davi, que muito provavelmente é o responsável pelo Salmo 95. E como eu disse no começo, de maneira introdutória, Davi viveu muitos séculos depois de Moisés e de Josué. E Davi é utilizado como figura profética para apontar para um descanso a ser provado. Então não endureça o vosso coração. Então sobre o que é que ele estava tratando? Aí aqui, o que é aceito, e que me parece o mais correto, é a gente compreender tanto a chegada de Cristo nas nossas vidas, que nos salva hoje, amém, irmãos? Como o retorno final de Cristo. Então a gente poderia utilizar a seguinte conceituação: somos salvos e seremos salvos de maneira total, amém? Fica um pouco paradoxal, porque parece que é algo que já aconteceu, mas que ainda vai acontecer, não é isso? Pois bem, é exatamente isso. E nós vamos ver vários textos que apontam para essa realidade. Fomos santificados agora em Cristo Jesus, e seremos santificados de maneira última no retorno de Cristo. Irmãos, então esse entendimento de o reino já chegou. Quem crê que o reino já chegou? Mas quem crê que o reino vai chegar? Então o reino já chegou, mas ele ainda vai chegar. Por causa de Cristo, que é o Senhor do sábado, podemos provar de descanso hoje. Graças a Deus. Mas há também de chegar o grande dia. E nesse grande dia, toda obra de maneira definitiva será cessada. Apocalipse capítulo 3 diz isso. E aí então todo o trabalho se findará. Esse grande dia há de chegar. Então o que vivemos hoje, já em Cristo, mesmo tendo que trabalhar 6x1, 5x2, por aí vai. Ainda que nós tenhamos trabalhos em que nós nos ajuntemos enquanto igreja e temos serviços a serem feitos, nós podemos desfrutar de um status de relacionamento com o Senhor. Descanso, irmãos, que é encontrado na pessoa de Cristo. É como se antes o homem tivesse que guardar um dia para entender que Deus o sustenta. Hoje esse dia se tornou uma pessoa e o próprio dia nos guarda, Cristo Jesus. Amém? Portanto, entramos nesse descanso e entraremos no descanso prometido de maneira última. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a linguagem de Hebreus 4, a priori ela é confusa, irmãos. Concordam comigo ou não? Então a gente vai destrinchando, vai ficando mais claro. Vamos encerrar aqui. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático. Na NVI, olha lá, na NVI, já na versão de 2021, 2023, ele já coloca descanso sabático. Então isso nos ajuda. Por quê? Durante todo o texto, a expressão utilizada no grego não é a mesma que é utilizada no verso 9. Certo? Não é. É uma outra expressão que é amplamente utilizada na linguagem grega para falar sobre cessação de trabalho, sobre descanso no sentido físico mesmo. Mas quando ele chega no verso 9, a expressão utilizada aqui no grego, ela é única nas escrituras. É única, ela só acontece uma única vez. Alguns entendem que é um neologismo, que é tipo uma formação de palavra apenas para falar isso aqui, que é a expressão sabaptismo. Ele utiliza essa expressão, na NVI está descanso sabático, em muitas bíblias não está isso. Vai estar só descanso ou repouso.
Mas aqui é uma inferência onde o autor está querendo ser muito enfático, demonstrando que há um Shabat, um descanso celestial a ser provado. Quem está entendendo aqui, irmãos? Amém? Ele está mudando a ênfase, ele está trabalhando agora uma condição elevada de descanso que chegará com Cristo. E que todo aquele que permanecer e perseverar, vai desfrutar, irmãos. Ele está conectando presente e futuro. Esse sabatismo é um descanso sabático, onde toda obra será cessada, onde de uma vez por todas, todo lamento, toda dor, todo choro será encerrado, de uma vez por todas, irmãos. Agora, podemos encontrar alívio para as nossas almas no dia de hoje? Sim! Por meio de quem? Meu irmão, de Cristo Jesus, do reconhecimento do seu sacrifício. Mas chegará um dia, irmãos, que o que vivemos hoje como um suspiro da eternidade, que o que vivemos hoje como um vislumbre da eternidade, será estabelecido de maneira total. Então o texto aqui ele está trabalhando com perspectivas de passado, presente e futuro, por isso é tão confuso. Ele olha para o passado, para aquilo que Deus estabeleceu enquanto condição relacional. Ele olha para o passado, observando o quarto mandamento. Ele olha para o passado, enxergando o descanso de possuir a terra prometida. E ele utiliza como tipo para falar de um descanso real para aqueles que estão em Cristo. E ainda trabalha com a nossa santa expectativa de chegará um dia, irmãos, onde provaremos de um Shabat, de um descanso em uma condição diferente, onde Cristo voltará e Ele então reinará sobre essa terra e nós desfrutaremos da sua presença contínua, manifesta para todo sempre. Amém? O assunto do Shabat ou do descanso, ele é muito importante para nós. Se não entendermos a revelação do descanso, significa que a nossa compreensão acerca de Cristo e sua obra é limitada. Amém, irmãos? Eu gostaria que você agora, nesse momento, a gente vai ler alguns trechos para encerrar. Vai para Mateus capítulo 11. Você está aprendendo alguma coisa? Neste dia frio, que o seu coração seja aquecido pela presença. Mateus capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 25, tudo bem? Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Atenção agora. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pausa. Jesus está chamando para si a responsabilidade da provisão do descanso. Então, concentra agora tudo que foi ensinado, certo? Tudo que foi ensinado. Um status de relacionamento, conhecendo a pessoalidade divina. Um estado de acesso contínuo à presença de Deus. A compreensão da dependência que nós temos do Senhor. A certeza de que Ele nos ouve. A certeza de que Ele estendeu a sua mão. Pega tudo isso. Cristo está convergindo e dizendo assim: olha, eu sou responsável para prover a vocês um descanso. É evidente, irmãos, que aqui Ele está extrapolando a questão do esforço físico. Talvez você já ouviu essa mensagem, esse trecho, e pensou: puxa vida, eu estou tão cansado fisicamente, ou cansado mentalmente, que eu realmente preciso de um alívio. E sim, isso envolve também esse tipo de promessa, meus irmãos. Envolve esse tipo de alívio para as nossas vidas, para nos sentirmos mais leves. O Espírito Santo faz isso conosco. Mas essa palavra não para por aí. Há um tipo de fadiga, irmãos, que ela extrapola o cansaço físico. Ela extrapola o cansaço mental. Ela é uma fadiga existencial. Ela é uma fadiga ligada à nossa condição espiritual. Talvez você separou porque conseguiu os seus recursos. Você separou 6 meses do seu ano para só viajar.
Você viaja, e é legítimo, amém, irmão? Amém, é legítimo. Mas e você pensa, depois desses 6 meses, acabou meu problema. É quando você volta, parece que ainda existe um tipo de fadiga. Ela não é física, ela não é mental, mas é algo que está desajustado. Parece que é algo que te faz se sentir desencaixado aqui na terra. É algo que te faz perceber que nem tendo todo o repouso físico do mundo, aquilo vai resolver essa, entre aspas, fadiga espiritual, um desajuste existencial. Cristo, sendo a figura máxima do descanso, traz alívio para as nossas almas, irmãos. Cristo é quem nos alinha dentro desse plano existencial. É em Cristo que a nossa vida reconhece significado. Amém, irmãos? E mais uma vez, isso não anula a necessidade de você separar um dia da semana e descansar. Amém? E também não anula a necessidade ou até mesmo a possibilidade de você viajar 20 dias, 30 dias, 50 dias e por aí vai. Graças a Deus que isso aconteça na sua vida. Mas que você compreenda que o que nos faz se sentir totalmente aliviados, em paz e seguros, não é a abstenção de uma atividade física, não é parar de ouvir coisas que você não gosta, mas é acima de tudo, estar conectado a Cristo Jesus. E a partir daí, a gente começa a examinar cada área. Amém, irmãos? Cristo tem zelo por nossas vidas, e Ele tem zelo por cada área da nossa vida. Existem áreas que talvez sejam desajustadas. Talvez você, como eu, não sou mais, aleluia, luto ferrenhamente toda semana. Você seja uma pessoa que tenha dificuldade de parar, dificuldade de descansar. Cabeça acelerada, está sempre pensando. E foi duro para mim ouvir isso, entender isso da parte de Deus. O não descanso é incredulidade. Aí a gente se assemelha ao povo que não entrou na terra prometida, que não confiou suficientemente para se apropriar. Então quem é que se apropria do descanso hoje? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Vou terminar de ler o texto aqui. Verso 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão, diga, descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, por que é que nós não guardamos o sábado de maneira litúrgica, como os judeus faziam? E não nos sentimos, vamos dizer assim, descompassados com o quarto mandamento. Porque o quarto mandamento era o único que tinha uma característica cerimonial. E que esse quarto mandamento que orientava o povo de Israel, antes dele se tornar um mandamento, ele era uma expressão de relacionamento entre Deus e o homem. Quem entendeu, diga amém. Então nós hoje estamos em Cristo, que guardou o sábado, é Senhor do sábado, e é o próprio sábado para nós. Se nos outros mandamentos há uma expectativa de que nós nos esforcemos para guardá-los, no que diz respeito ao quarto mandamento, Cristo sendo o nosso próprio sábado, o nosso esforço é para crer nele, e assim guardamos este mandamento. Quem entendeu, diga amém. E esse é o fechamento do verso 11 de Hebreus 4, que nós lemos até os 10. No verso 11 ele vai falar sobre esforcemo-nos. Ali a melhor tradução seria: seja diligente no ato de crer. Porque se a incredulidade roubou o descanso daqueles que foram rebeldes no deserto, é a fé que nos assegura de desfrutar do descanso. Amém, irmãos? Para a gente fechar de fato, vai lá para Colossenses capítulo 2, verso 16. Acredito que esse texto é importante, porque eu citei ele, e enfim, não citá-lo. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em... Diga, irmão, Cristo. Olha só isso.
Hebreus capítulo 4, que nós desenvolvemos aqui nessa manhã, trouxe tipificações acerca do verdadeiro descanso. O que é uma tipificação em linguagem bíblica? Uma sombra. Hebreus capítulo 10, verso 1 vai dizer que as coisas do antigo concerto eram uma sombra para aquilo que viria. Então, a própria guarda do sábado, como os judeus praticavam, era uma sombra. E qual é a revelação plena daquilo que antes era uma sombra? Cristo Jesus. O sétimo dia para nós, irmãos, o sétimo dia para nós, em Cristo, ele não é mais importante do que todos os demais dias. Por quê? Porque nós cremos no Senhor, que é Deus e Senhor sobre todos os dias. Amém? O sétimo dia para nós já não imputa sobre nós uma necessidade de guardá-lo, se abstendo de todas as atividades conforme os judeus faziam. Nós não temos mais essa obrigação, essa lei sobre nós, específica. Amém? No entanto, porque estamos em Cristo e Ele é a revelação plena do sábado, nós observamos o sábado por estarmos em Cristo e Ele é o Senhor do sábado. Está claro isso aqui, irmãos? E ao observarmos o domingo enquanto o dia do Senhor, o fazemos porque a palavra de Deus nos instrui a congregar. E a boa tradição de fé, pelo registro bíblico, demonstra que domingo se tornou, certo? O dia do encontro da igreja. É necessário que a igreja se encontre, é necessário que a igreja valorize a unidade. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Então nós fechamos esse entendimento, irmãos, deixando muito claro que nós temos hoje alguém que nos guarda, que nós temos hoje alguém que preserva as nossas vidas. Isso anula o fato de que nós temos a responsabilidade de separar um dia? Não, nós devemos, irmãos. O princípio do sábado também aponta para o descanso físico. Essa mensagem talvez seja para muitos aqui, tá? Talvez seja para muitos, como foi uma mensagem difícil para mim aceitar. Eu tive esgotamento, burnout com 26 anos, irmãos. Dormia 2 horas por noite. Esse foi o ápice. Até o dia, aí nas 2 horas que eu dormia, eu não dormia, eu ficava sonâmbulo. Aí acordava como? Cansado. Aí eu percebi que a coisa estava séria. Alguns sabem dessa história. Quando num dia eu estava no UPA Coronel Antonino trabalhando, fazia emergência. E a Camila me liga: você se lembra o que aconteceu essa noite? Eu não, eu estava dormindo. Ela falou: pois bem, você sonâmbulo abriu a janela do apartamento e você estava se projetando para fora. Desse dia em diante eu falei: acho que eu devo mudar a minha postura. Amém? Então precisou chegar a esse limite. Aí o final da história, vocês querem ver ou não? No outro dia a Camila pediu para colocar tela no apartamento. Não tinha, era o 3º andar. E aí ao colocar a tela, o rapaz perguntou: é para os seus filhos? A gente não tinha filho. Ela falou: não, é para o meu marido. Aí ele tirou uma Bíblia e deu para ela. Falou: pede para ele ler a Bíblia, amém? Amém, irmãos? Então, tá vendo? Deus fala de muitas maneiras, amém? Passei por isso, irmãos. Então olha só, né? Tenebroso. O não descanso, eu quero que você guarde isso. O não descanso é incredulidade. É duro ouvir isso, mas é uma verdade. Você não é capaz de produzir mais do que Deus é capaz de produzir em seu favor. Ele produziu salvação, Ele proveu para nós perdão dos pecados, e é nele que nós encontramos o verdadeiro descanso. Talvez a sua conta hoje não feche, mas mesmo se sua conta estivesse fechando, ainda assim não valeria a pena esse dia, que ao invés de você dedicar a meditar e reconhecer que Deus é o Senhor sobre a sua vida, você ficar tentando criar o seu resultado financeiro, simplesmente vai te levar, irmãos, para não possessão do descanso que já está providenciado por Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, em nome de Jesus, irmãos, talvez você pode guardar o sábado, né? Ou o meu dia de descanso é sexta-feira, eu estou quase um judeu, amém? Só que é o dia todo. Então talvez possa ser o sábado no seu caso, especificamente. Talvez o seu possa ser uma segunda, terça, enfim. Hoje as dinâmicas de trabalho são diversas, né? Eu me lembro que eu trabalhava no domingo, enfim, então não sei, mas reconheça isso, você precisa dessa pausa. Você não é uma máquina. E você produzindo todos os dias, todo ano, sem parar, nunca será suficiente para produzir o fruto que Deus é capaz de produzir em seu favor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar.